Nós estamos aqui, Tereza, recebendo uma entrevistada que é a Jaqueline Santos, que é vice-presidente da Abano, é isso? Lembrar que a difusora está de aniversário, são 76 anos, e aconteceu nesse fim de semana, mas aí a gente segue ainda naquele clima de aniversário, Geraldo, na programação especial desse mês, agora de novembro. E como todos os eventos da rádio, que é o Amor do Amazonas, essa comemoração ela vem acompanhada de uma ação social, que é a conscientização sobre doenças raras, como a epidermólise bolhosa, que é uma doença genética rara que causa a formação de bolhas na pele. Existem várias organizações que atuam no apoio à população que sofre com essa enfermidade e a difusora abraçou essa causa neste mês de novembro. A Jaqueline, que já está aqui ao meu lado, ela é a mamãe do Rafael, de 11 anos, que tem a epidermólise bolhosa distrófica. Que nome difícil, né, Jaqueline? Seja muito bem-vinda ao programa. Como é que foi o momento em que você recebeu, Jaqueline, esse diagnóstico do Rafael? Conta pra gente. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. E é muito importante para quem é portador, parente ou paciente de epidermólise bolhosa ter essa divulgação. Porque há muito tempo atrás, 12 anos atrás, eu tive a minha primeira filha com epidermólise bolhosa. E em 2012 não tinha essa informação que nós temos hoje. Hoje você joga no Google e aparece vários casos, várias crianças, inclusive o mais recente famoso, que é o Gui Vascaíno, acredito que todo mundo conheça, que trouxe uma visibilidade enorme para a causa. Mas há 12 anos atrás não tínhamos isso. E quando eu tive a minha filha, aqui em Manaus, foi um impacto, porque eu descobri no nascimento. A gente não consegue descobrir se a criança vem ou não vem com epidermólise durante a gestação. Não tem nenhum exame. Não tem. No pré-natal. Porque até então é pele. Então, pela ultrassom, geralmente a gente vai fazer ultrassom, aparecem umas manchinhas normais lá. E criança normal, sem nenhum problema, aparecem umas manchinhas que não tem como ver a pele 100% numa ultrassom. Então, a gente só descobre de fato no nascimento. E como eu não tive nenhum caso na minha família... Nunca teve? Nunca tivemos. A minha filha foi um impacto. Veio muito lesionada, veio com os 2 joelhos muito expostos e a mão também, e foi aquele choque. O que é isso? E eu era muito jovem na época, eu tive minha primeira filha com 16 anos, então foi um impacto muito grande. Aí leva para a incubadora, até a gente descobrir o que é, a gente deixa nas mãos do médico, porque eles sabem o que é melhor, eles têm conhecimento, porém lá também ninguém sabia. Não tinha um médico lá que conhecesse a epidermólise bolhosa. E nesse tempo que levou de ela fazer uma biópsia e chegar ao resultado, ela pegou uma sepse, veio falecer com 48 dias. Então, quando um ano depois eu tive o Rafael, eu fui pesquisar muito. Quando eu pensei em engravidar novamente, eu fui pesquisar. Porque eu fui na geneticista após a perca da minha filha, ela falou que eu tinha 25% de chance de vir com problema e 75% não. Falei, opa, eu tenho uma chance de ter um filho saudável, né? E vou tentar. E eu tentei, veio o Rafael, porém, quando foi para ele nascer, eu falei pro médico, olha, se ele nascer com qualquer problema, feridinha, alguma coisa, eu já sei o que é, até para alertar ele sobre isso. E quando ele nasceu com um problema, porém, com um grau bem mais leve. Ele nasceu com uma lesão na boca, pequena, e uma na cabeça, somente. Então, eu fui aprender sobre a epidermólise bolhosa no dia a dia. 2 dias depois começou a nascer as bolhas. 2 dias depois de nascer, então é bem rápido que tudo acontece. Sim, tem crianças que logo após o nascimento já apresentam, né, lesões ou bolhas, essas coisas. O Rafael veio nascer 2 dias depois, veio nascer no dedinho, aí do dedinho foi aumentando, a gente foi descobrir que tinha que estourar para drenar aquele líquido, que senão ele aumentava tudinho. Porém, o tempo que eu fiquei na maternidade, eu não consegui ter um treinamento médico, porque ele não era muito lesionado. Hoje em dia, graças a Deus, a gente, com as divulgações, está tendo muito treinamento para maternidades, ensinar as mães para, pelo menos, o tempo que a criança passar lá, que não sai logo, uma criança com EB não sai com 48 horas, se for cesariana. Vai sair daqui uns 2 meses, dependendo de como a criança tiver. Jaqueline, é uma doença autoimune, falaram isso para você? É uma doença genética. Genética. Então, eu ouvi falar que é muito dolorido, inclusive, demais, né? Demais. Não pode tocar na criança. Inclusive, eu tenho um relato de hoje mesmo. Meu filho hoje se machucou no rosto. Eu tenho uma fotinha que ele estava com o meu primo em casa, estão de férias, estão brincando. Meu sobrinho encostou, bateu, brincando por lá, bateu o pé, foi o joelho, e a pele daqui do rostinho dele desceu.
fez aquele como se estivesse derretendo. Deve ser parecido com uma queimadura, né? A gente não tem ideia. As bolhas são bem semelhantes. semelhantes. O primeiro impacto que você vê uma pessoa com epidermólise bolhosa é porque são 4 os graus principais e vários subtipos. Tem a simples, a juncional, a distrófica, que é o caso dele, que gera atrofias. Ele tem os dedinhos grudados atrofiados, os pezinhos atrofiados. Então, vários subtipos de epidermólise. Então, dependendo do grau da doença, é bem mais grave. No caso do meu filho, é um dos mais graves aqui do Amazonas. Jaqueline, eu sei que é complicado a gente falar isso, mas eu tenho que te perguntar. Claro. Em relação ao preconceito, Existe. você e o teu filho, com certeza, Demais. passou algum episódio nesse sentido? Muito. Logo que ele nasceu, a gente tinha que estar em médico direto. Dermatologista, eu tinha que ir com ele. E na época nós não tínhamos transporte próprio. Nós íamos de ônibus e eu era xingada de todas as formas como mãe, porque é o primeiro impacto, como eu falei, é a queimadura. Só irresponsável, vou falar irresponsável para não falar... Para não dizer outro nome. Para não falar outro nome. Deixou o menino se queimar, porque assim, as pessoas geralmente não chegam e perguntam. Já xingam, pelo menos eu fui muito xingada há 11 anos atrás. Só irresponsável, queimou o menino, deixou o menino cair, o menino quebrou o braço, então existe muito. Só que com a divulgação, com o longo do tempo, as pessoas já olham assim, eu acredito que preconceito em criança, ele sofreu pouquíssimo, porque ele sofreu muito preconceito de próprio adulto, pai e mãe que tira a criança de perto. Então, achando que é contagiosa. Que é contagiosa, exatamente. Então, assim, o preconceito maior vem dos adultos, sendo claro. Porque criança não entende, criança pergunta qual é o dodói. Já recebi criança, tia, por que ele tá dodói? Aí eu vou explicar tudinho o que é. E o preconceito é com a criança e com a mãe da criança, que no caso é você, né? E com a mãe, porque o primeiro impacto é a queimadura. Então, a gente sofre logo preconceito de queimados. E aí eu vou te perguntar agora, Jaqueline, uma outra dúvida que muita gente também deve ter. Quais são os maiores desafios nesse cuidado do dia a dia? Você falou agora que ele estava em casa brincando com o primo, de repente, né, teve uma lesão no rosto. Como é que é essa lida mesmo do dia a dia com uma criança com epidermólise? É altos e baixos, porque a EB, eu digo que ela é estranha. Hoje ele está bem, amanhã ele não está. Hoje ele machucou o rosto, brincando em casa, porque ele não pode ficar no calor. Eles não podem, os pacientes não podem ficar no calor, porque o calor faz da bolha. Bolha já nasce no dia a dia normal. Então, ele está aqui do seu lado, de repente ele deu um baquezinho aqui, criou uma bolha de sangue, ou pode nascer uma bolha com líquido embranquecidinho normal do dia a dia. Mas o calor piora muito, principalmente parte do rosto. O Rafael fica muito vermelho logo o rosto. Passou 5 minutinhos aí no corredor, ele já fica muito vermelho. Eu imagino o terror que foi aquele momento de calor intenso aqui na capital, né? Demais. A nossa casa é pequena, nós temos 3 cômodos. E temos ar-condicionado nos 3, tivemos que pôr. E não dá conta. Tem que estar com o ar e o ventilador. Jaqueline, além desse tratamento, né, tem também o acompanhamento psicológico. Como é que essa doença afetou o Rafael e também a vocês? Nós temos que ter. Para eles, o Rafael, quando ele inteirou cerca de 9 anos, hoje ele está com 11, na mente dele, no pensamento dele, todas as crianças nasciam feridas. Porque ele achava que as crianças nasciam feridas e se curavam e ficavam tranquilas. E quando ele chegou nessa idade, ele chegou para mim em uma das trocas no banho, mamãe, por que Deus ainda não me curou e já curou o Caleb, que é o meu sobrinho de 4 anos? Aí eu nunca tinha recebido essa pergunta, né? Deu aquele choque. Aí pergunta queima-roupa, né? Caramba, o que aí... Eu não soube nem responder na hora. Eu não sei o que eu vou responder para ele. Eu distorci a conversa ali, dei uma conversada com ele. Depois fui falar com meu esposo, que é o pai dele. Eu nunca recebi essa pergunta. Ele está precisando de psicólogo. Então, a gente tem que passar para ir para o psicólogo para ver essa questão de saber por que ele é assim. Tem dias que ele sofre, sangra na troca. Aí ele fala, eu não aguento mais sofrer, mamãe. Então, isso para mim é um tormento. Porém, eu tenho que ser durinha ali na hora, mas depois que eu termino de fazer minha parte, no caso dele, eu e o pai dele dividimos as tarefas. Eu faço tiro
e dou banho, e o pai dele é meu enfermeiro, sem ter curso de enfermagem. Ele aprendeu há 11 anos a fazer curativo, então o pai dele coloca os curativos. Terminou minha parte, quando eu recebo coisa dele, eu vou pro banheiro, aí choro lá dentro, trancadinho. Quando eu saio, eu já saio tudo bem, que é para ele não ver que eu tô mal, porque ele sente. Ele já me pegou chorando, perguntou se eu estava chorando porque eu tinha pena dele. Eu falei que eu não tinha pena dele, porque ele é a pessoa que Jaqueline, eu como mãe, eu como ser humano, é meu filho, é a pessoa que eu sei que tem a força a maior força do mundo é ele, porque ele passa por muita coisa e mesmo assim ele machucou, chorou, a lágrima escorreu, lágrima salgadinha. Tocou em cima de uma ferida que acabou de abrir, arde. Então, meu filho, não chora, porque quanto mais você chorar, vai arder mais. Aí ele parou de chorar, que ele entendeu. Fui lá, higienizei com antisséptico, taquei uma pomadinha, não demorou 10 minutos, ele estava brincando novamente. Cara, ontem eu fui cortar aqui, eu me machuquei com um alicate. Isso aqui tá tão dolorido, que eu fico olhando para ele, meu Deus. Então, assim, o meu pensamento, as pessoas perguntam, ele não tem um dia sem sentir dor. Eu falei, eu acho que ele é acostumado com a dor. Porque desde que ele nasceu, ele sente dor. Então, o meu pensamento, ele não sabe o que não é dor. Estar sem dor. Né? Estar sem dor. Ele não sabe o que é passar um dia sem dor, porque cicatriza as feridas, cicatriza, porque a gente coloca a pomadinha, cicatriza, mas por não ter cura, nasce tudo de novo. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Depois do diagnóstico, o que é possível fazer para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com epidermólise? A qualidade de vida é os curativos. A gente ter os materiais necessários para fazer as trocas certinhas para não deixar infeccionar. Porque mesmo com materiais em dias, eles correm risco de pegar uma infecção, pegar algum problema, porque é muita porta de entrada. É o corpo inteiro em exposição. Então, a gente convivendo no dia a dia, eu não sei o que uma outra pessoa do lado dele vai ter, que vai, de repente, tocar ali e vai passar para ele. Então, é difícil. Bem, nós estamos conversando aqui com a Jaqueline Santos, que é vice-presidente da ABAN, que é a Associação Borboletas do Amazonas. Borboletas do Amazonas. E o meu outro questionamento é o seguinte, Jaqueline, como é que você equilibra, você e seu esposo, no caso, né, a vida profissional, a responsabilidade de ser mãe e a sua atuação na ABAN? Eu imagino que deve se equilibrar nesse fio tão fino na sua vida, é bem complicado. E eu vou só acrescentar para te perguntar também, que até os colegas ali, o Rogerinho e a Lara, estão curiosos de saber como é que uma criança com EB vai para a escola, por exemplo. Como é que é essa tratativa com a escola? No caso do Rafael, esse ano foi um ano, para mim eu acho que foi um ano extremamente quente. Ele estuda à tarde, porque eles não conseguem ter uma noite noturna 100%. Então, falei, se eu colocar ele de manhã, ele não vai ter aproveitamento escolar. Vou colocar ele pela tarde, aí vem o calor. Uhum. Então, o Rafael, acho que se foi 5 vezes esse ano para a escola, foi muito. Meu Deus. Então, tem a questão de pegar atividade, levar atividade, essa correria de tá indo ou não vai, fora o calor, porque está muito quente. Na minha casa, que é pequena, não dá conta. Imagina uma sala com 30 crianças. E como é que você equilibra a sua vida, o seu marido e a sua atuação na ABAN? A ABAN está em funcionamento há 1 ano. Nós completamos dia 30 de outubro. Antes nós tínhamos um grupo de mães, só que não era uma associação formalizada. E veio a dona Sandra, que é a nossa presidente hoje. Ano passado ela conheceu o Rafael através de uma rifa que eu estava fazendo, porque eles não recebem mensalmente material pelo Estado. Então, eu faço rifa, faço pedágio, me viro nas redes sociais do Rafa. Então, a dona Sandra conheceu o caso, conheceu a doença e daí ela perguntou o que é que vocês precisam no Amazonas. Eu falei de uma associação, porque não é só o Rafael que existe com epidermólise no Amazonas. Temos adultos, temos o Jorge, que é 4 pessoas na família. Ele tem 55 anos. Então, falei, a gente precisa de uma associação onde todos possam ser abraçados, não só o Rafa, porque a gente faz essa rifa, daqui a pouco eu tenho que fazer outra rifa e os outros. Então, a minha vida é corrida, mas graças à dona Sandra, a nossa associação formou 1 ano, né? Completou 1 ano em outubro. E o meu esposo, só ele que trabalha, eu não tenho como trabalhar. Eu até tentei trabalhar, porém,
Rafael ficou internado, eu precisei ficar com ele. Ele tem 11 anos, é uma criança, e ele tem uma patologia de pele, então eu precisei acompanhar ele. E a empresa que eu entrei só quis me dar um dia de atestado, então eu falei, não tenho como ficar pagando falta, meu filho precisa de mim em casa, então você trabalha e eu fico. Então só o meu esposo trabalha, e ele apoia tanto, ele é um super pai, como eu falei, a gente divide as tarefas, a gente dá banho no Rafa à noite, porque ele chega do trabalho à noite, aí é que ele vai fazer curativo e tudo. E a associação é dividida. A dona Sandra está à frente da associação, a gente consegue dar suporte a ela em questão de experiências, né? Dona Sandra é assim que funciona, que ela não conhece a EBU, ela está há 1 ano, ela pesquisou bastante para saber como tratar e tudo, mas ela está mais à frente da associação. E como é que a ABAN busca parcerias para continuar suas atividades? Então, nós não temos fins lucrativos, nós não recebemos por estar 1 ano somente, né, na ativa, e a gente está de portas abertas. Temos CNPJ, estamos todos formalizados e qualquer ajuda é bem-vinda. Gasto mensal por paciente, eu tiro pelo meu, é mais de R$100 mil por mês. Então, imagine para 23 pacientes. Então, a gente está de portas abertas para receber qualquer ajuda, seja em material, valores em reais e seja sociais também. Nós vamos ter agora a nossa festinha natalina, estamos abertos para receber presentinho para as crianças. Os adultos que têm epidermólise, mas tem uma netinha que não tem, eles são crianças também, estão inclusos para participar conosco também. Nossos familiares também, então a gente está de portas abertas para receber todo e qualquer tipo de ajuda para a ABAN. Agora, para a gente deixar quem está nos ouvindo aí mais situado, fala para a gente como quem se interessou pode conhecer, tem telefone, endereço, repete tudo para a gente. Temos. Nós não temos uma sede ainda da associação, mas temos o Instagram, que é Borboletas do Amazonas. Temos nosso Instagram lá. E através do Instagram... Não tem underline, não tem ponto, não tem nada. Arroba Borboletas do Amazonas. Isso. Através do Instagram, vocês têm o número de telefone lá. Eu acredito que seja mais fácil do que eu passar aqui rapidinho e alguém não pegar ou errar o número. Mas através do nosso Instagram, a gente consegue lá ter número de celular que consigam falar com a gente, com as mães ou com a dona Sandra, que está à frente, com a dona Eliane, que é nossa tesoureira. Através do Instagram, eu acredito que seja o meio mais fácil para a gente receber qualquer tipo de ajuda. Muito bem. Se você quiser conhecer a Associação Borboletas do Amazonas, por gentileza, Instagram, @Borboletas do Amazonas, conheça o trabalho dessa instituição. E nós conversamos aqui com a Jaqueline Santos, ela que é vice-presidente da ABAN. Eu gostaria que você desse as suas considerações finais, algo que a gente não te perguntou, não te questionou, você fica à vontade para falar. Eu quero Jaqueline. agradecer, né, a vocês, como eu disse, todo meio de comunicação é importante para a gente divulgar a epidermólise, porque, querendo ou não, ainda é uma doença desconhecida. Sim. Por mais que ela dê uma alavancada muito boa, ela ainda é muito desconhecida. Então, o nosso agradecimento maior esse, porque além de ajuda, é melhor ainda não sofrer preconceito. Então, a pessoa olhar, eu conheço, ele tem epidermólise bolhosa, já sabe que ele não foi queimado, já chega de outra forma comigo para não chegar com as novas mães, que hoje nós temos uma bebê de 1 ano, que recentemente nós descobrimos ela no interior de Novo Airão. Então, sabe, se eu aqui na capital sofro, imagine essa senhora lá no interior do interior. Então, o nosso agradecimento é fundamental por isso. E é importante a gente estar divulgando isso aqui, Jaqueline, porque nós temos aí uma grande audiência no interior do estado. Como a Jaqueline falou, é uma doença rara, Geraldo. Já existe realmente uma divulgação, como você disse, alguns casos ganharam visibilidade, mas quem está no interior, né, muitas vezes não acompanha, muito pela internet que tem essa divulgação. Sim. Também. Então, é de grande utilidade. Obrigada, Jaqueline, pela sua participação. Desejamos aí mais força ainda do que você já tem, né, nessa luta que a gente sabe que não é fácil. Obrigada por dividir isso aqui com a gente. A difusora está de portas abertas, sempre que precisar divulgar alguma coisa, tá bom? Amém. Nós agradecemos em nome da associação. Agradeço muito a visibilidade que vocês estão dando. Dê um grande abraço devagarinho no Rafael, né, para não machucá-lo e dizer que ele é um campeão. Amém. E você também, juntamente com o seu marido e todas as pessoas, né, que estão te apoiando nesse momento, juntamente com a ABAN, né? E você mostra
uma fortaleza muito grande, muito peculiar da mulher, porque além desse problema, você poderia estar aí choramingando, achando que era uma vítima, mas não, você está partindo, está pegando essa bandeira. Eu tenho certeza que quando o seu filho ficar maior, ele vai se orgulhar muito de você e do pai dele também. Aliás, tá Geraldo, quero fazer um parêntese aqui para parabenizar. Como é o nome do papai do Rafael? Klinger. Klinger é Klinger. Isso. Olha, ela fez elogios dizendo que o Klinger divide com ela. Isso é ser pai. Muito, porque desde E às criança... vezes o pai não faz isso. Verdade. Né? Sim, eu conheço, eu tenho várias mães, mas cada caso é um caso, a gente não pode julgar outra pessoa, mas o meu caso, ele é um super esposo e um super pai, porque ele chega do trabalho, pega 2 ônibus para chegar em casa ainda ir fazer curativo, que leva... O banho do Rafael, o processo é de 3 a 4 horas, Nossa. todo para terminar. Então, ele chega, ele vai passar 1 hora, 1h30 colocando curativo, espocando bolinha por bolinha para colocar curativo. Então, meu esposo é um super pai, é o melhor pai que eu conheço. Parabéns a você e a ele, então. Amém. Por esse trabalho e essa paciência, enfim. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, principalmente enfrentando os preconceitos, que a gente não deveria ter que passar por isso, Sim. né? Parabéns. Amém. Muito bem. Jaqueline Santos, vice-presidente da ABAN, se você quiser conhecer e deve conhecer a Associação Borboletas do Amazonas, @Associação Borboleta do Amazonas, conheça, procure saber como é que eles funcionam, se você se identifica com essa causa, se você tem pessoas que estão passando por esse problema, ou você mesmo entre em contato com ABA, @Borboletas do Amazonas.